like, compartilha e também segue nós no YouTube. Inscreve esse canal, em nome de Jesus. Porque se uma casa que não é estruturada tem autoridade, o vento vem e ela cai. A Bíblia vai dizer que Jesus, a casa dele, sair, a palavra sair, ele sai da casa. Então, a casa de Jesus, irmão, era na beira do mar. Uma casa que não é estruturada na rocha, o vento vai, o vento sopra e ele pode se perder lá fora. Então, a casa de Jesus era a melhor casa que tinha naquela época, irmão. Nós vemos que hoje a casa de Jesus, quem está com Jesus, é bem construído. Porque Jesus, irmão, está vendo aqui a palavra diz que Jesus ele construiu a tua casa. Então uma casa hoje, que é construída na beira do mar, é uma casa para pessoa que tem muitos recursos, muitos instrumentos, tem um patamar grande, é uma casa que a pessoa pensa além do impossível, ele pensa para fazer uma casa para não dar algo lá na frente. E nós vemos a casa de Jesus, do Mestre Jesus, é bem feito. Por quê? Toda casa que é bem feita tem uma palavra, tem uma firma, tem um ponto de interrogação. Ele presta para ouvir, ele presta para parar, e ele presta para parar, para pensar. Jesus vem, olha aqui, e começa a observar os discípulos. Os discípulos começam a observar Cristo saindo. E Cristo começa a parar na multidão. E Cristo parando, ele começa a parar. É parar você parar em pouco. Tem momento para parar. Jesus falando ali com os discípulos, Jesus, irmão, foi carregado. Ele foi falando ali, Jesus prestando atenção, foi falando, e os discípulos falaram ao Senhor: coisas grandes você faz nessa terra. E ele fala: grande é o meu Pai. Porque no capítulo 12, no versículo 40, irmão, Jesus foi carregado pelos seus irmãos. A Bíblia vai dizer que Pedro fala para Jesus, pode pegar no capítulo 12, versículo 40. A Bíblia vai dizer que Pedro chega em Jesus, seus irmãos chegam em Jesus e perguntam: Senhor, aquela multidão lá fora, não é teus irmãos, tuas irmãs? Ele fala: não, quem não tem parte com meu Pai, não é meus irmãos e nem minhas irmãs em Cristo Jesus, nem minha mãe. Ele está dizendo: só quem está no meu barco está aí comigo. É por isso que quando Cristo chega no capítulo 13, no verso 1, ele senta com o povo e começa a pregar e parar, irmão. Porque ele vai dizer sim. Ele tinha parado para Pedro no versículo 40, no versículo 40, no capítulo 12 de Mateus. Observa lá, Pedro vai parar. Pedro, o homem que andou com Cristo ainda. Pedro já tinha, irmão, Jesus já tinha repetido Pedro. Nós vamos ver a palavra do Senhor, Pedro vai chegar a querer colocar Cristo na cruz ali. E Cristo que é o homem sábio, e nós temos que ser sábios também, quando eu vou falar, quem faz parte do reino. Tem que nascer de novo, que nascer, olha o velho e nasce aqui, para ter parte com o meu Pai. Aí Cristo vai ficar aqui nesse versículo. Isso que Cristo vai ficar nesse versículo, capítulo 2, 13, capítulo 3, versículo 1, ele sempre está com o povo. Ele observa, toda vez que você vai, ou você está com uma pessoa, você vai receber a palavra dele. E quando a pessoa abre o seu coração, a palavra entra, que um dia, quando eu abri meu coração, está aqui o Daniel, quando eu abri meu coração, e eu quero conhecer esse Cristo verdadeiro, se ele me der aquele que muda ele, então me leva a ele, então. Observa isso, levanta ele, meu irmão dele, e me leva para uma congregação. E nessa congregação eu permaneci, irmão, porque foi pagado, meu pecado era pagado sobre Zaqueu, uma palavra onde que Cristo ia entrar no meu coração, e eu ia ser curado, libertado e renovado. Entenda que Jesus ele parou para sentar, parou para comer parado. Observe uma coisa: a Bíblia diz que quando você prega a palavra de Deus, quando ela entra no coração da pessoa, numa terra, irmão, que ela deixa de ser plantado, lá na frente vai ser, você vai ver o seu fruto.
você vai colher, você vai examinar o que foi falado. Aí vai ter parte com Cristo. Entenda que nós estamos aqui falando sobre Cristo, Cristo que repreendeu a tua mãe e teus irmãos da glória. Vocês são os nossos irmãos, vocês são minhas irmãs, vocês são minha mãe, vocês são em Cristo, porque você está comigo na obra. Mas Senhor, o Senhor está falando de aquele, porque o outro faz parte. Se meu pai não hoje está tudo fora, meu pai não vai levar eles, porque ele está levando o nome de Cristo. Eu estava fazendo a minha vontade.